Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, você que hoje, sexta-feira, acompanha conosco o programa do Luxemburgo em direto. E esse programa chega até si como uma porta aberta para mudar a história da sua vida. Você que me acompanha neste momento e a sua vida tem sido marcada pelo sofrimento. Você que me acompanha e não consegue dormir à noite. Você que sofre com perturbações espirituais. Você que tem um peso na sua mente como se fosse algo a martelar-lhe na cabeça. É uma carga, é uma perturbação tão grande na sua mente que você não consegue dormir, você não tem paz, você não consegue trabalhar direito. Isso tem afetado a sua família, a sua saúde. Essas perturbações, ela tem destruído tanto que você não sabe mais o que fazer. Pois bem, nós trazemos para si o depoimento da senhora Maria José, ela que por conta dos problemas que ela sofreu desde a infância, ela sofria de agressões, isso fez ela sofrer psicologicamente ao ponto dela bater com a cabeça na parede. O estado de perturbação era tão grande que ela batia com a cabeça na parede. Vamos tomar conhecimento do fortíssimo depoimento dela e saber o estado em que ela chegou, o que ela fez para mudar a situação e como se encontra hoje. Foi aí que começou o meu tormento. Comecei a ficar muito deprimida. Eu ia para o hospital, fazia exames, os exames não davam nada. Fiz muitos exames e nunca acusava nada. Até que entrei em psiquiatria. Cheguei a bater com a cabeça contra as paredes. Eu estava na cama, a minha mesinha de cabeceira começava-se a arrastar, sozinha. Eu fui crescendo num ambiente de muita guerra entre o meu pai e a minha mãe, porque a minha mãe batia no meu pai e o meu pai batia na minha mãe. E eu fui crescendo nesse meio ambiente. A minha mãe começou por me bater também muito, tanto, já começou aí os meus problemas. Eu era uma menina triste, era uma menina humilde, era muito meiguinha, era muito humilde, mas era uma menina muito triste. Comecei a me isolar, não é? Derivada à minha tristeza e à minha angústia, porque eu também via os meus pais a darem-se mal um com o outro e também aí isso mexia muito comigo, a ponto de termos, por vezes, de sair de casa. Eu saí de casa, cheguei a sair de casa para a minha avó, porque tinha medo até de estar em casa. Tive um desmaio muito grande. Desmaiei, caí no meio do chão, onde me cortei. Com a aflição daquele desmaio, cortei-me. Fui parar ao hospital. Aí começou o meu tormento. Foi aí que começou o meu tormento. Comecei a ficar muito deprimida, muito triste. Os médicos, eu ia para o hospital, fazia exames, os exames não davam nada. Eles picavam-me toda, eu fiz muitos exames e nunca acusava nada. Até que entrei em psiquiatria. Cheguei a bater com a cabeça contra as paredes. Eu queria abrir os olhos, não conseguia. Eu ficava dias e dias de cama, coração muito acelerado. Eu na cama, não é? Automaticamente a minha mãe chegava à casa, também por vezes nem sabia o que me havia de fazer, e eu regressava ao hospital. Eu ia para o hospital, chegava ao hospital, era novamente toda picada, vinha embora, não tinha nada. E isto foi-se agravando. Até que eu comecei a ir a bruxas com a minha mãe, a videntes, a cartomantes. Nós éramos rara semana que não fôssemos às bruxas. A minha mãe até chegava a pedir dinheiro emprestado, gastava o que tinha e o que não tinha. Chegou a pedir muito dinheiro emprestado. Nós pensávamos, e eu pensava, que a bruxa e a cartomante ia resolver a minha situação. Não resolvia. Não havia nada, nem medicação. Eu tomei medicação para a epilepsia. Um dia a minha mãe estava na cama, estava com um rádio pequenino, que ela tinha todos os dias um rádio pequenino em cima da mesinha de cabeceira, e calhou
de estar na emissora onde estava a dar a Igreja Universal. Eu vou porque assim, eu também não tinha nada a perder, eu já nem achava que nem tinha nada a ganhar nem a perder. Ouvi a palavra, interiorizei, porque entrei muito sofrida e aquilo entrou dentro de mim de uma tal forma, quando eu saí outra. Eu senti uma paz muito grande. Eu disse à minha mãe, eu nunca mais vou sair daqui, nem que eu tenha que vir a pé. E eu libertei-me de todo o mal, de toda a medicação, de todo o mal. Comecei a dormir, comecei já a ver as coisas com outros olhos, a ver a vida já. A vida para mim já era a cores, já não era uma vida cinzenta, uma vida escura, não. Comecei depois a ver também a transformação nos meus pais. O meu pai começou-se a libertar do álcool, porque o meu pai também era alcoólatra. A minha mãe começaram a deixar de haver discussões em minha casa. A minha casa começou a ser um cantinho do céu. Eu pedia muito ao Senhor, a Jesus, que nunca me desse um marido ou um viver como a minha mãe tinha. Que me desse um bom marido. No próprio dia do meu casamento, eu tive uma pessoa que me fez um bruxedo no dia do casamento. Em vez de arroz, porque antes usava-se botar arroz, a pessoa botou-me sal. Aí começou mais um tormento. Eu casei, era muito feliz, fui sempre muito feliz no meu casamento, o marido muito feliz. Eu tinha tudo para ser feliz, tudo, mas eu sentia-me infeliz. Eu comecei a ter muitas perturbações, comecei a ver vultos, comecei a ouvir vozes dentro da minha casa. Comecei a ver as coisas andar. Eu estava na cama, a minha mesinha de cabeceira começava-se a arrastar, sozinha. Há uma coisa muito importante, eu nunca tive medo, nunca. E eu contava ao meu marido, eu dizia, olha, sempre que tu estás em casa, está tudo bem. Quando tu sais, eu fico muito mal, passo muito mal. Eu não consigo estar dentro de casa, porque eu ouço barulho em tudo quanto é lado. Eu até dizia, oh Deus, mostra-me quem está aqui na minha casa, porque eu quero ver. Porque eu sabia que era o mal que estava ali. E foi. Aí sim. Aí foi a minha completa libertação. Aí eu fui liberta. Depois de muito passar, eu fui liberta. Estava tudo muito bem na minha vida, só que me faltava algo. E algo muito importante, que era o perdão. Eu só recebi o Espírito Santo quando eu me derramei um dia no altar e pedi muito perdão a Deus pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões. Aí sim, aí eu recebi o Espírito Santo. O Espírito Santo me trouxe aquela paz, aquela felicidade, muito feliz. E depois eu vi os meus pais muito felizes. Porque o meu pai, 3 anos antes de falecer, recebeu também o Espírito Santo. O meu pai partiu salvo, partiu no dia dos meus anos, trouxe a minha mãe para a minha casa, quando casei, porque os meus irmãos casaram e eu, prontos, para a minha mãe não ficar só, eu trouxe a minha mãe para a minha casa. A minha mãe criou a minha filha, com muito amor. Acontece que a minha mãe ficou com um cancro. Ficou com um cancro, supostamente a minha mãe ficou com uma sentença de morte. E eu sempre na esperança, eu disse, não vai morrer, não vai, porque o Deus a quem eu sirvo e a quem nós servimos, porque nós servíamos as duas a Deus, esse Deus é muito grande e vai curá-la. E assim foi. Eu fui para o altar e aí veio a boa notícia. A minha mãe não tinha órgãos afetados, aquele estava no início, não tinha os órgãos afetados, não tinha nada. A minha mãe parte para uma cirurgia. Quando abriram a minha mãe, o cancro não estava lá. Foi uma felicidade, não é?
pudera, Jesus curou a minha mãe. Se não fosse o Espírito Santo, eu digo muitas vezes a Deus, se não fosse o Espírito de Deus me sustentar, eu não sei onde é que estaria. E digo muitas vezes, eu prefiro morrer do que viver sem o Espírito Santo. Isso, o Espírito Santo, ele é tudo para mim. Tudo na minha vida, tudo. É a minha maior riqueza e é isso que me segura de pé, é isso que me sustenta todos os dias da minha vida. Olha a maneira como ela superou os problemas e hoje é uma pessoa completamente liberta e transformada. Todo aquele sofrimento, todas aquelas perturbações, visões de vultos, audição de vozes, todo aquele mal que dominava a mente dela foi arrancado. E hoje a senhora Maria José tem a vida completamente transformada. O mesmo irá acontecer na vida do senhor e da senhora que me acompanha quando você colocar os seus pés hoje, sexta-feira, no Universal. E receber a oração da libertação, os seus caminhos vão ser desbloqueados. O mal que tem perturbado a sua mente, que não lhe deixa dormir à noite, que não lhe deixa ter paz, esse mal que foi mandado por meio de invejas, de pragas, você que é vítima de uma maldição hereditária, esse mal vai ser arrancado e a luz de Deus vai entrar nos seus caminhos para trazer a transformação para a sua vida. Assim como a senhora Maria José, hoje é um exemplo de superação. Hoje ela tem paz. Hoje a vida dela está transformada. O mesmo irá acontecer na sua vida. E o que é que você tem a perder em participar hoje, sexta-feira, da corrente da libertação? O que é que você tem a perder? Você não tem que pagar absolutamente nada. Apenas vir disposto a ser livre de todo esse sofrimento que você tem carregado. A Universal aqui em Luxemburgo-Ville está situada no número 4, Place Strasbourg, a 300 metros da Gare Central dos Comboios, em Luxemburgo-Vila, e você poderá participar pelas 10, 15, 18 e especialmente às 20 horas. E nas demais moradas aqui no Luxemburgo, você poderá participar pelas 10, 15 e 19h30. Se você quiser saber qual é o endereço mais próximo à sua casa, basta você acessar nosso site sontordaqui.lu/moradas ou você pode ligar para o SOS Espiritual através do mais 352 661 483 761. Vamos a mais depoimentos de pessoas que têm participado das sextas-feiras e têm sido libertas. O nome da senhora? Cristina Nogueira. A senhora está fiel a colocar os pés no ponto de luz? Fiel a colocar os pés no ponto de luz. E o que aconteceu? Aconteceu que eu tenho já 2 meninas a trabalhar comigo e eu determinei que elas iam ficar com o horário completo e estão com o horário completo, as 2. Ou seja, a senhora já tem 2 pessoas a trabalhar consigo. Eu trabalhava como patrão, o patrão tinha, mas depois saí e comecei a trabalhar por conta própria e já tenho 2 meninas a trabalhar com tempo completo. Graças a Deus, Deus abençoe. O nome do senhor? Francisco. Então, seu Francisco, está fiel a colocar os pés no ponto de luz? Sempre logo de manhã cedo é logo a primeira coisa que eu faço. E aí? Tenho fiel e fui abençoado hoje no trabalho. Hoje? Sim. O que aconteceu? Fui colocado no outro lugar com três pessoas ao meu cargo. A trabalhar. O patrão sempre confiou em mim. Depois tive outra vença, fui promovido no trabalho para trabalhar com 7 máquinas, só eu que podia pegar nessas máquinas. Mais ninguém podia pegar nessas máquinas. Por lado fiquei contente, mas sempre lutei para isso, para ter essa carta que eu queria. E Deus veio e abençoou-me. Deus abençoe. Teu nome? Isaline. Então, Isaline. O meu documento saiu. Todo mundo já sabe que o documento agora está há muito tempo. Então eu determinei e ela já saiu. Coloca os pés no ponto de luz todo dia, fiel? Todo dia, fiel, firme. E também encontrei um trabalho muito bom. Você já está a trabalhar e o documento saiu. Certo. Deus te abençoe. O nome da senhora? Lourdes Barbosa. Então, dona Lourdes, está fiel no ponto de luz? Ponto de luz, Jesus. Todos os dias de manhã é a primeira coisa que eu faço e unjo a minha cabeça. E pedi a Deus pela minha filha e pelo meu filho. Minha filha foi promovida, saiu de um trabalho e arranjou outro muito melhor, que não trabalha nem fim de semana e já tem o fim de semana para estar com a filha dela. E o meu filho foi também promovido. Também estava a trabalhar na empresa, só que não aumentavam o salário e ele já foi promovido a aumentar-lhe 100 euros por mês. Uma pessoa pode frequentar muitos lugares e ambientes, mas há certos lugares que vão além de espaços físicos. Sim, vão muito além. São portas de entrada para o mal.
E não é difícil encontrar casos assim. Foi apenas preciso alguém pisar os pés de um determinado local para tudo começar a piorar. Coisas que até pareciam sem motivo, mas são causadas por forças negativas, escondidas em pontos específicos e transferidas para se revelarem na destruição de uma vida. Mas se existem lugares onde os pés tocam e a vida se abre para o mal, também existe um ponto onde os pés tocam e o poder de Deus traz a libertação e proteção. Na sessão espiritual do Descarrego, o ponto de luz para que haja luz de Deus na sua vida. Numa igreja universal mais perto de si. Qual o nome da senhora? Sandra Ribeiro. Senhora Sandra, a senhora tem usado o ponto de luz, tem colocado os pés no ponto de luz. E qual o resultado que a senhora teve? Sim, todos os dias, não falho um. É a primeira coisa que eu faço quando saio da cama. Porque eu tenho um problema já há alguns anos, que é o H. pylori. Não sei se sabem o que é. H. pylori é uma bactéria que aparece no estômago que pode virar cancro. Porque foi assim que aconteceu com o meu marido. O meu marido teve um cancro e fez gastronomia total e tirou mesmo o estômago na totalidade. E eu usei a fé. E só uma coisa à parte é que eu tinha os sintomas, mas eu criei. Ontem fiz o exame. E depois os resultados hoje vêm mais rápido, por e-mail ou para a aplicação que a gente tem, e veio negativo. Está livre, o exame veio negativo. Negativo, exatamente. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Meu Deus, nós unimos a nossa fé em oração neste momento por todas essas pessoas que estão a passar por momentos difíceis. Essa pessoa que já bateu em tantas portas, já procurou a solução para os problemas em diversos lugares. Mas aquilo que ela tem visto é sofrimento, é dor. Eu lhe peço, meu Deus, manifesta o seu poder para trazer vida, para libertar essa pessoa de todo o sofrimento e que através dessa água ela tenha forças para ainda hoje, sexta-feira, buscar ajuda e ser livre de todo o mal. Amigo, amiga, beba da água e receba a vida, receba a força que vem de Deus. Ele é o Senhor que restaura a comunhão, é o que tem misericórdia, dá perdão e aplane os seus caminhos incertos. De repente, a vida mudou. Você olha para a sua realidade e pensa: eu nunca tinha passado por isto. De uma hora para a outra, a paz deu lugar para a preocupação. E aquilo que parecia impossível de acontecer passou a fazer parte da sua realidade. Mas não importa como essa situação começou ou há quanto tempo ela está aí, nem qual o nome que ela recebe. Existe algo que pode ser maior que esse nunca antes. O nunca mais, que vem de Deus. Neste domingo, dia 7 de junho, o domingo do nunca antes. O dia em que esse problema receberá de Deus o nunca mais. E nós estamos em preparação para esse domingo, onde nas concentrações de Fé e Milagres, nós vamos determinar que nunca mais você sofra com o problema que você tem enfrentado. É o dia em que nós buscamos a direção de Deus e por meio da fé determinamos a cura, a bênção para as famílias e a maior de todas as bênçãos, que é a presença de Deus dentro de nós. Os horários são 8, especialmente 10 horas da manhã, aqui no Luxemburgo Vila, número 4, Place Strasbourg, 300 metros da Gare Central dos Comboios, em Luxemburgo Vila, e nas demais moradas aqui no Luxemburgo, nos mesmos horários, à sua inteira disposição, prontos para lhe receber e para lhe ajudar. Mais informações, você pode ligar para o mais 352 661 483 761. Me despeço de todos no programa de hoje. Bem-aja para si, para a sua família e até a próxima.